Será que a Klabin está barata demais para simplesmente ignorar? Será que o mercado está exagerando com a Klabin? E em relação aos ativos da Klabin, especialmente os seus imóveis, será que ela não está valendo pouco demais? É uma pergunta recorrente no mercado financeiro. E é sobre isso que eu vou tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E a Klabin? Peguei aqui as ações preferenciais, ela está caindo no ano, 8%. Perceba que o dólar também está caindo no ano, mais ou menos na mesma proporção. Isso mostra pra gente aquilo que já é conhecido. Klabin, Suzano e companhia são empresas que estão altamente correlacionadas com o dólar ou com o câmbio. São empresas, portanto, que ganham mais dinheiro quando a moeda brasileira está enfraquecida. Com ressalvas em relação à Klabin, que tem cada vez mais diversificado a sua receita, mas no geral essa que é a ideia. Por isso é o tipo de ação que você pode esperar uma alta forte se o dólar for a R$ 6, como aconteceu ali em 2024, ao final de 2024. Mas e hoje, hein? Faz sentido esse preço de 3,50 a ação preferencial? E a Klabin é uma ação que vem entregando zero retorno nos últimos 5 anos. Claro, olhando apenas para a cotação. Olhando aqui para a rentabilidade total, que considera também os dividendos pagos, o retorno ainda assim foi negativo de 0,78. Só que nos últimos 10 anos ainda remanesce um retorno de 124%, que é bem baixo, tá? A gente está falando de um retorno abaixo do CDI no período. Só que isso acabou acontecendo após 2024. Porque até 2024 o retorno estava bem acima do CDI. E com relação ao Ibovespa, também estava acima do Ibovespa. O Ibovespa que acabou se distanciando recentemente. Mas algo que precisa ser lembrado a respeito da Klabin é o seguinte: é uma empresa com mais de 126 anos de história. E talvez você não tenha noção do impacto que isso significa. Significa muito, especialmente no Brasil. Uma economia repleta de altos e baixos. E você sobreviver à selva que é a selva brasileira não é fácil por tanto tempo assim. É o que a gente chama de passar pelo teste do tempo. O tempo é o maior detector de fragilidades. Não raro, algo pode parecer promissor nos primeiros 10, 15, talvez até os primeiros 20 anos. Só que após isso, após vários testes que só o tempo pode mostrar, é que acaba vindo à tona aquilo que é realmente robusto ou antifrágil. Robusto é aquilo que é indiferente ao caos, antifrágil é aquilo que se beneficia do caos. São as lições do Nassim Taleb. E, veja só, Klabin de fato, a gente está falando agora de 127 anos de história. Veja, uma empresa que nasceu em 1899, empresa privada, vale ressaltar, não tem o amparo estatal. Porque você sabe que com estatal é muito mais fácil você encontrar uma empresa centenária. Porque sempre que a empresa vai mal, o Estado vai de alguma forma socorrer. Agora, uma empresa puramente privada só vai encontrar socorro do Estado através de financiamento público e para determinados casos. E aqui, a gente está falando de uma empresa que realmente foi alocando bem o seu capital ao longo do tempo e que está presente na Bolsa de Valores desde 1979, que foi a abertura de capital. Então, uma empresa antiga de bolsa. É outro detalhe importante também, porque o fato de uma empresa estar há muito tempo na Bolsa de Valores quer dizer, primeiro, que já demonstrou ao mercado que os seus números são confiáveis a princípio. Provavelmente não tem manipulação de números, ou seja, fraude contábil, ou mesmo aquilo que a gente chama de contabilidade criativa, inflar números, ou colocar despesa onde não há, ou então qualquer tipo de manobra contábil para tentar elevar os lucros de alguma forma. A gente está falando de vários anos, então é mais difícil que isso aconteça. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte: significa que aqui há uma empresa em que já há um compromisso junto aos acionistas minoritários. Porque, vamos lá, o que você acabou vendo aí nesses últimos anos? Sucessivos fechamentos de capital. Ou seja, o controlador dessas empresas que acaba vindo a fechar o capital, esse controlador, na verdade, só via no mercado meros financiadores, não sócios de fato, parceiros. Então, se você tem uma empresa com capital aberto há muito tempo, uma empresa que não é estatal, isso só pode significar para a gente que há sim um certo compromisso com minoritários, a princípio. São heurísticas, são falíveis, mas nos dão esse conforto. E sobre a diversificação de receita, é aquilo que eu falei. Especialmente a partir de 2004, a empresa começou a focar em papéis para embalagens. E isso acabou gerando um período alongado de investimento, projeto Puma 1, 2, com bastante foco em papéis e embalagem. E ao longo desse período alongado de história da Klabin, a gente está falando de um acúmulo de área total, florestas plantadas, que são os ativos biológicos da Klabin, são a sua matéria-prima, né? A gente está falando de quase 1 milhão de hectares. Isso faz da Klabin uma das maiores proprietárias de terras rurais do país. Nesse sentido, a gente até confirma essa informação no formulário de referência. Sempre dê uma olhada no formulário de referência, um documento extenso, eu sei,
mas ali tem a informação de fato oficial da companhia. Aquele é o documento oficial, entregue à CVM. E aqui, de fato, a Klabin possui atualmente 910 mil hectares de florestas, sendo 462 mil hectares produtivos para o plantio de pinos e eucalipto, 373 mil hectares de florestas nativas preservadas e 75 mil de áreas com outros usos, totalizando 910 mil. E a gente está falando de vários e vários anos de aquisição de florestas. E aí que entra aquele questionamento do mercado que eu falei no começo desse vídeo. Cara, a Klabin não vale pouco demais, não? Olha a quantidade de terra que ela tem. Será que faz sentido? Qual que é o valor de mercado da Klabin, só para você saber hoje? Aqui no Investidor 10 você pode consultar o valor de mercado clicando aqui em empresa. Aí ele vai te direcionar aqui para baixo, onde tem o valor de mercado. Valor de mercado da Klabin, 22 bilhões de reais. E ela tem oscilado entre 22 a 25 bilhões de reais há pelo menos 5 anos. Foi esse andar de lado que a gente viu aqui no gráfico de preço. E aí você pode estar se perguntando, peraí, 910 mil hectares de terras, a empresa deter apenas um valor de mercado de 22 bilhões? Tá certo isso, Arnaldo? Então, calma. Olhar apenas para o valor de mercado é um erro. Já falo para você. Por quê? O que importa é o valor da firma, que está aqui do lado, 46,6 bilhões. Por que o valor da firma? Porque o valor da firma é o somatório do valor de mercado com a dívida. Por óbvio, né? Se eu for comprar uma empresa agora, um CNPJ já constituído, eu compro somente os ativos ou também compro os passivos? Eu compro tudo, especialmente os passivos financeiros, que são a dívida. Então eu tenho que olhar aqui para a Klabin sob a ótica do valor da firma. E aqui você já percebe o seguinte, olha só que interessante, que a dívida líquida da Klabin está avaliada hoje num valor superior ao seu valor de mercado. A princípio, isso mostra para a gente que a Klabin tem mais dívida do que patrimônio dos sócios, ou seja, é uma empresa com uma estrutura de alavancagem financeira onde o capital de terceiros, que é a dívida, ele ocupa uma maior posição no todo. Só por aqui você já consegue extrair essa informação. E aí, geralmente quando você tem empresas com uma alavancagem financeira um pouquinho mais elevada, você pode ter uma certa desconfiança do mercado, salvo se o risco da operação, o risco operacional for muito baixo. É o caso de empresas como Taesa, Isa Energia, Alupar, esse tipo de empresa. Não é o caso da Klabin, que sofre com o câmbio, sofre com a economia, tanto brasileira quanto exterior. Lembra que eu falei aqui, ó, a dívida está avaliada em 24 bilhões? Por que eu falei está avaliada? Porque o valor dessa dívida oscila de acordo com a taxa cambial. Grande parte dessa dívida é em moeda estrangeira. E aí, não raro, o que você vê? Não só no balanço da Klabin, como também da Suzano. Especialmente quando o dólar ele cai. É o que está acontecendo nesse ano de 2026. Quando o dólar cai, se eu tenho grande parte da minha dívida em dólar, a dívida que antes valia 25 bilhões, agora, vamos supor, está valendo 24 bilhões. Esse 1 bilhão, entre aspas, foi um ganho financeiro que eu detive em determinado período. E aí isso se reflete num lucro de resultado financeiro, porque isso acaba... Tudo bem que é esquisito, mas para fins de correção da contabilidade, você precisa colocar isso como se fosse um ganho. Da mesma forma, vira um prejuízo quando você tem a valorização dessa dívida. É estranho porque, vamos pensar o seguinte, tá? Entendi. Minha dívida é em dólar. Vamos supor que eu pague 1 milhão de juros, 1 milhão de dólares. O dólar se valorizando ou não, é 1 milhão de dólares que eu vou pagar. Só que, você não concorda, especialmente se você é brasileiro, que o seu desembolso financeiro muda muito de acordo com a cotação do dólar? Tá, é 1 milhão de dólares. Mas se o dólar caiu, vamos supor que caiu abaixo de 5 reais. Antes eu gastava 5 milhões de reais para pagar 1 milhão de dólares. Aí caiu para 4,50. Agora eu gasto 4 milhões e meio. Então, na prática, eu tive um ganho de 500 mil. É por isso que o resultado financeiro, se você não tomar cuidado na hora de avaliar essas empresas, pode te enganar tanto para cima quanto para baixo. Sempre fica atento a isso na hora de você avaliar o resultado de uma companhia, especialmente uma companhia que tem bastante dívida em moeda estrangeira. Pois muito bem, voltando. Eu peguei aqui na página 3 dos demonstrativos contábeis completos, que está lá na central de resultados do site de relações com investidores. Aqui eu tenho o balanço patrimonial do ativo, do passivo é na sequência. Balanço patrimonial. E aqui, o que eu vou te mostrar? Eu vou sair dessa seção do ativo circulante, que é o ativo, entre aspas, de curto prazo da empresa, e eu quero ir aqui diretamente para o item 102, que é o ativo não circulante, tá? Eu tenho um total aqui de 42 bilhões de reais. É isso que representa esse número. E aqui dentro, o que eu tenho? Eu tenho 6 bilhões de reais de ativos biológicos, eu tenho 25 bilhões de reais de imobilizado. O que é o imobilizado? É justamente tanto terras, equipamentos, veículos, fábricas, máquinas, tudo que eu uso para a minha operação, que não está ali largado para investimento ou especulação, não. É tudo que eu uso na minha operação. 25 bilhões. Ativos biológicos também,
6 bilhões. Direito de uso em arrendamento é basicamente ali os arrendamentos que eu tenho, aquilo que eu alugo, eu como arrendatário, né? Ou locatário, para você entender melhor. Isso aqui entra hoje em dia no balanço pela norma IFRS 16. Não vou ficar entrando em detalhe contábil aqui para não encher o seu saco. Só quero que você entenda com mais profundidade o que significa dizer que a empresa está valendo muito abaixo do valor justo dos seus ativos, que é o que acaba se dizendo. Mas você percebe já de plano o seguinte, olha, tá, peguei o ativo não circulante. Eu tô vendo que o total é 42 bilhões. E desse total, eu posso dizer que pelo menos 25 bilhões se referem a imóveis, ou algo próximo disso, né? Vamos colocar imobilizado em operação 23 bi e meio, não vou detalhar aqui, mas isso aqui não dá nem 30. Vamos colocar isso, né? Não dá nem 30 bilhões, é o que está aqui no balanço patrimonial. Mas será que isso reflete a realidade econômica da Klabin? Ela realmente, com 910 mil hectares de terras, só tem isso lançado de ativo não circulante? Por que eu estou dizendo só? Aí eu vou pegar outro documento aqui para você, que está aqui na própria demonstração, está aqui ó, na página 32, se você quiser consultar depois. Destacamos no trimestre, aqui é referente ao primeiro trimestre de 2026, a venda de 1.571 hectares, no valor de 99 milhões de reais. E aí, olha só, o preço de venda por hectare, que é isso que realmente importa, foi de 63 mil reais, com custo histórico de 22 mil. O que é esse custo histórico? É o quanto que a empresa pagou menos a depreciação. Mas aí eu vou te perguntar, terra deprecia? Difícil, pode acontecer, mas no geral, terra se valoriza. Então, entenda o seguinte, o custo histórico, o custo de aquisição, foi de 22 mil por hectare. Logo, você teve um lucro de 41 mil por hectare. Olha o diferencial. E aí que eu entro no X da questão. Todo aquele volume que está lá no balanço patrimonial, no ativo de longo prazo da empresa, no ativo não circulante, tudo aquilo está registrado por custo histórico menos depreciação. Só que em se tratando de imóveis, de novo, depreciação é uma coisa difícil de ser tratada. Então entenda custo histórico, ou seja, custo de aquisição. Quanto que eu gastei para comprar? Pera aí, Lu, então significa que na prática o valor que está no balanço ele não é atualizado de acordo com o valor de mercado mesmo? Se eu for vender agora? Não, fica pelo custo histórico. Na prática, então, se a Klabin fosse vender integralmente esses 910 mil hectares de terras, claro que isso aí é meramente hipotético, até porque esses ativos são operacionais, a empresa precisa desses ativos para sua operação, então significaria na prática a liquidação da companhia, mas supondo que isso pudesse ser feito, a gente está falando de 41 mil reais de lucro por cada hectare de terra. A gente está falando de um resultado de quase 200% de lucro, 186%. E na prática a gente está falando de 910 mil, né? Isso representa 20 bilhões de reais a um custo de 22 mil, tá? Então, teria sido esse o custo que a Klabin teve ao longo do tempo para formatar 910 mil hectares. Claro que aqui é uma ficção, né? Muita coisa foi acontecendo ao longo do tempo. Não é o mesmo valor de hectare de terra para cada região. Tem região que vale mais por ser um ativo que produz mais. Então, tem uma série de variáveis. A gente está pegando aqui a média que a própria Klabin informou para a gente ali. Tá, 20 bilhões de custo de aquisição total. Se eu fosse vender tudo isso, teoricamente, eu conseguiria um valor justo de 57 bilhões e teria um resultado, um lucro de 37 bilhões nessa operação. De novo, 186%. Então a gente está falando, a princípio, que essa totalidade de terras da Klabin teria um valor justo muito próximo a 50 bilhões, talvez até 55 bilhões. Olha só que doideira. E, ainda que seja 50 bilhões, esses 50 bilhões valem mais do que o valor de firma da Klabin. Então, se eu avaliar a Klabin simplesmente pela abordagem patrimonial, olhando para o patrimônio da empresa, aparentemente ela está bem descontada por conta disso. Mas é claro que eu preciso considerar também que esse ganho de capital vira imposto. Então, eu estou falando aqui de 37 bi. Se eu tirar 15%, se eu fosse pagar 15% de imposto sobre ganho de capital, na prática, considerando imposto sobre ganho de capital, na verdade teria um resultado de 30 bilhões, 31. Ainda assim expressivo, né? Só esse valor já superaria o valor de mercado. Então, assim, pela abordagem patrimonial, parece descontada de fato. Mas eu preciso trazer aqui para você uma realidade hoje no mercado financeiro. A realidade de que a abordagem patrimonial, por mais que fora da Bolsa de Valores ela seja considerada, ela é considerada assim, dentro da Bolsa de Valores ela é pouco considerada. Aqui impera muito mais o modelo de fluxo de caixa descontado, que é a abordagem econômica, que não leva tanto em conta o patrimônio de uma empresa. Mas, obviamente, é bastante provável que o fato de Klabin ter aqui um indicador preço sobre o valor patrimonial de 2,41, que é considerado um indicador um pouco mais alto do que outras empresas de commodities, isso aqui pode dizer para a gente o seguinte, olha, a abordagem patrimonial não é completamente
completamente ignorada. Talvez o mercado olhe para isso, entenda que de fato essas terras da Klabin valham bem mais do que está ali no custo histórico do balanço, e por isso a empresa tem que valer pelo menos o dobro do valor de patrimônio líquido, porque mais ou menos seria essa a diferença, né? Esse é o diferencial que há entre o que está no balanço e o que realmente vale, mais ou menos o dobro, até um pouco acima do dobro. Por isso está em 2,41. Aí você poderia me falar, mas Luan, será que isso aqui não está ligado ao alto retorno sobre o patrimônio líquido ou alto retorno sobre o capital investido da empresa? Não é bem assim. Historicamente, a Klabin não ostenta um um ROIC espetacular de END de 20% ao ano. Não. E isso aqui não sou eu que estou dizendo. A própria apresentação institucional da Klabin traz aqui o ROIC histórico da companhia, que é o retorno sobre o capital investido, ou seja, quanto que a empresa gera de lucro operacional dessas operações. Simplifique com o EBIT, que é o lucro das operações, dividido ali tanto pelo patrimônio líquido mais a dívida financeira. E esse retorno, que a gente busca pelo menos 10%, mas é uma simplificação que a gente usa, porque o que realmente importa é você gerar um ROIC acima do custo de capital, que eu já falei em outras oportunidades aqui para você. ROIC médio entre 2011 a 2015, 9%. É que o ano de 2011 poluiu muito, né? Mas não é grande coisa. ROIC médio 2016 a 2020, 11%. ROIC médio 2021 a 2026, 13%, mas teve poluição aqui da alta expressiva que a gente teve na celulose ali por conta da pandemia. Mas espere isso, né? Entre 10 a 13% de ROIC na Klabin. O custo de capital da empresa, olha, o mercado acaba avaliando sob uma ótica entre 10 a 11. Por exemplo, esse aqui foi o WACC, que é o custo médio ponderado de capital. Em português seria CMPC, né? Custo médio ponderado de capital, é a ponderação entre capital de terceiro e capital próprio, patrimônio líquido e dívida. É aquela ideia que eu trouxe ali para você de Klabin ter mais dívida do que patrimônio do sócio. Isso pode ser uma coisa boa, porque se a gente está falando de uma empresa que tem um custo de dívida baixo e um caixa que tem um nível de previsibilidade bacana, pode ser uma coisa boa. Esse WACC fica mais baixo, mas considere isso, mais ou menos uns 10 a 11%. E aí o ROIC sendo de 12 e 13, perfeito, já estou gerando valor. Já vale a pena investir naquela empresa, entendeu? De todo modo, é um ROIC que chegou aqui numa média desses últimos anos em 13. 13% não é um super ROIC, como eu falei. Então isso aqui dificilmente justifica o indicador preço-valor patrimonial de 2,41. Então muito provavelmente esse indicador mais alto, até em comparação hoje com a Suzano, seja oriundo desse descasamento que a gente vê entre o custo histórico de 910 mil hectares de terras e o possível valor de mercado que seria praticado numa venda eventual. E para reforçar para você que a abordagem patrimonial vem perdendo cada vez mais relevância no mercado financeiro, olha o caso aqui da SLC. É outro caso também, ó. Está valendo a metade do que valem as suas terras. Só que mesmo assim, o mercado não está comprando. Se fosse óbvio, o mercado já estaria comprando. É que o quanto vale a terra também é muito complicado, porque você vai ver qual é o yield dessas terras, ou o cap rate delas, você vai olhar 7%, 6%, 5%, aqui no caso da SLC. Aí eu te pergunto, 5% é o fluxo de renda, de receita que eu espero ao comprar uma terra em determinado preço, que seja 6, 7, aí fica até contraditório de eu criticar fundo imobiliário e falar, ó, só me dá 8, 9% de yield, e é o máximo que eu ganho, entendeu? Então o problema está no inflacionamento da avaliação das terras, urbanas e rurais. Porque se eu estou disposto a comprar um imóvel para ganhar um yield de 7, 8, e aí? Aonde que está o erro? Por isso que a abordagem patrimonial também acaba sendo mais ignorada. O que realmente importa, então, isso vale para mim também, que sempre que eu busquei a abordagem patrimonial eu me lasquei, tá? É um erro que eu cometo e eu sempre tenho que estar lembrando, olha, esqueça a abordagem patrimonial, que o mercado está pouco se lixando para ela. E essa é a dura verdade, é só a gente aceitar, né? A realidade se impõe. Então esquecer a abordagem patrimonial, deixar ela em segundo plano, ou até ignorar mesmo, e focar na abordagem econômica. Quanto que essa empresa pode me gerar de fluxo de caixa? Qual é o potencial de EBITDA dessa empresa? E a partir desse potencial, descontar a valor presente. Trazer a valor presente, de acordo com uma taxa que reflita o risco da empresa, ou no mínimo, o retorno que eu devo exigir racionalmente em comparação com os títulos do governo. Essa é a abordagem mais praticada, é o que os analistas profissionais fazem e é o que você deve buscar fazer. E aí, pegando aqui o resultado do primeiro trimestre de 2026 da Klabin, o que a gente pode notar no primeiro momento? Que o endividamento líquido caiu, saiu de 30 bilhões no primeiro trimestre de 2025
para 24 bilhões. Mas você sabe o que é isso aqui, né? É o dólar em queda. Por isso que a alavancagem estava em 3,9, muito alta. Mas você não falou que a alavancagem é boa? Sim, mas aqui a gente não está falando de uma empresa de transmissão de energia, em que a receita é super previsível e varia muito pouco. A gente está falando de uma empresa que é cíclica, sofre com ciclo. Então não dá para ter uma alavancagem do EBITDA tão alta assim. Por isso que a empresa está focada hoje em desalavancagem financeira e reduziu também o pagamento de dividendos com esse propósito. E é indispensável. O que ainda salva a Klabin é, de novo, a diversificação de receita, o fato de ser uma empresa cujos produtos são bastante demandados e principalmente o seguinte, o fato de que ela tem uma nota de crédito muito boa internacionalmente e internamente, isso faz com que ela possa pegar dívida a um custo mais baixo em dólar. Deixa eu te mostrar aqui o custo da dívida da Klabin em dólar e a gente já arremata o vídeo. Primeiro, só reforçando aqui para você o seguinte, ó, dívida em moeda estrangeira é 77% a dívida de longo prazo. De curto prazo não importa tanto, tá? O mais importante é de longo prazo. Quase 80%. Então o foco é moeda estrangeira. O total aqui ela coloca 84% considerando aqui a dívida de curto prazo. Então veja, não há dúvida que o dólar é extremamente impactante tanto na receita quanto na dívida. E aí tá aqui, ó, custo em moeda estrangeira, 5,1% ao ano. Olha que delícia. 5,1% ao ano. Por isso que ela é tão alavancada. Imagina se você tivesse receita em dólar e pudesse pegar dívida em dólar a 5%, tá? Tá aqui, 5%. Só que eu ganho, igual a gente viu, eu, Klabin, eu ganho 10, 11, 12, que é aquele ROIC, que é o seu ganho. Você fala, cara, por que eu não vou me alavancar? Parece lindo, né? Mas não é bem assim. Isso funciona muito bem enquanto a minha receita segue crescendo, assim como o meu lucro. Mas e quando isso não acontece? E quando os custos e as despesas continuam subindo, mas a minha receita segue caindo? Aí a dívida começa a se tornar um problema. E se a empresa não tomar uma atitude o quanto antes, como tem feito a gestão da Klabin, começa a vir notas de crédito de rebaixamento. E aí a empresa não consegue mais tomar dívida com essas taxas tão baixas. E aí, ela precisando tomar mais dívida, ela vai pegar 6, 7, 8, sei lá. 8 seria um exagero, mas pode acontecer, dependendo da nota de crédito. E aí, meu amigo, aí é ladeira abaixo. Então, isso precisa ser monitorado. Mas o que está acontecendo a princípio, mas o que aconteceu no primeiro trimestre com o Klabin? A princípio, ela teve uma queda na receita em 1% em relação ao quarto trimestre de 25. Receita não, volume de vendas. E receita teve uma queda de 4% e teve uma alta de 2%. Então a receita da Klabin subiu 2%. Aí eu te pergunto, 2% é suficiente para recompor a inflação? Não é. Por isso que a empresa precisa sim estar comprometida com a redução da alavancagem do EBITDA, alavancagem financeira. E aí nesse cenário, ela continua investindo, né? Investiu bem mais do que no primeiro trimestre de 25. E o EBITDA, né? Que é a métrica mais usada pelo mercado para avaliar o potencial de geração de caixa de uma companhia, ele caiu 10%. Então é aquilo. Isso aqui é típico de empresa cíclica. A receita cresce um pouquinho ou fica estagnada, os custos e as despesas continuam subindo, né? O salário do funcionário precisa ser reajustado, né? Para resumir. Chega no EBITDA lá embaixo, não consegue subir. Então essa é a dificuldade. E aí eu preciso, né, tomar cuidado com a dívida de novo. Então esses riscos acabam fazendo, em soma com o risco cambial, fazendo com que o mercado, pelo menos por hora, seja cético em relação à Klabin. Por isso que é difícil dela subir. Mas não é só ela. Se você olhar para o setor, ele está todo assim. Na verdade, Klabin e Suzano estão muito bem posicionadas. Outras empresas do segmento seguem sofrendo muito mais. Então é questão de ciclo. E aí, de novo, volto a ressaltar o seguinte. São excelentes companhias, Suzano e Klabin. Suzano esqueça dividendo, Klabin tem condições de pagar em dado momento. Mas a ideia é a seguinte, com essas empresas, considerando a sua posição competitiva no setor, é possível sim ter alocação nelas, mas em montantes controlados, porque a gente não sabe quando elas vão se recuperar naquele setor. Ou melhor dizendo, quando o setor vai bombar. E essa incerteza temporal acaba se refletindo numa alocação menor. Então é assim que a gente faz gestão de portfólio. Alocação menor de acordo com a incerteza temporal, já que a gente está falando de empresas com risco operacional um pouquinho maior por conta da ciclicidade e até um certo risco financeiro por conta da alta alavancagem do EBITDA, mas com custo de dívida baixo, que acaba compensando essa alta alavancagem do EBITDA, mas que não pode ser ignorada de novo. E em relação ao segundo trimestre, a gente, pelo menos na data de gravação desse vídeo, não tivemos ainda o resultado da Klabin, mas olhando só a partir do último relatório financeiro da WEG, que fornece infraestrutura para o setor, tá? Olha só aqui o comentário da WEG. No seu principal negócio, na sua principal área de negócio, que são equipamentos eletroeletrônicos industriais, tá? Que representa 51,4% da receita operacional líquida da WEG. Olha só, mercado interno, então eu estou falando do Brasil. Os equipamentos de ciclo longo, como motores de alta tensão e painéis de automação, também apresentaram evolução de vendas, com destaque para o segmento de papel e celulose, resultado da boa carteira de pedidos construída nos últimos trimestres, com destaque para o segmento de papel e celulose.
Isso mostra pra gente que, a princípio, podemos esperar um resultado pelo menos ok, né, desse segmento. Afinal, dificilmente eles estariam comprando os equipamentos da WEG se eles não estivessem vislumbrando uma melhora, pelo menos parcial, do setor. A princípio, claro que isso é falível, né? Sendo assim, eu diria para você, valor intrínseco eu deixo para os membros. Eu te convido a se tornar membro do canal, aqui no botão de Seja Membro. Tem vídeos exclusivos, tem planilha de valor intrínseco, tem vídeos da minha carteira pessoal. Você tem acesso à minha carteira pessoal de investimento. Tem uma série de conteúdos. E se você ainda quiser ter acesso ao meu curso, você tem a minha comunidade FMI, que você pode testar aqui no link logo abaixo na descrição. Mas o que eu posso te dizer aqui é o seguinte: hoje a Klabin está sim num bom preço, mas isso não significa que comprando agora ou amanhã você já vai ter retorno, por causa da incerteza temporal. Ninguém sabe, tá? Você pode ler vários relatórios. Assim, eu já li vários relatórios de bancos, de empresas especializadas, e assim, todo mundo tem uma opinião divergente. Ninguém sabe quando o setor vai se recuperar. O que a gente pode esperar é, será que empresas como Klabin e Suzano não estarão preparadas para uma retomada, especialmente da celulose, que está com preço baixo, no nível histórico mais baixo? A empresa celulose hoje está num preço muito parecido com 2014. Então a gente está voltando no tempo mais de 10 anos. Não teve inflação, o preço vai ficar parado por muito tempo. Então tudo isso deve ser considerado. Claro, tem o fator China, que segue injetando muita madeira e celulose no mercado, e é isso que está atrapalhando. Mas até quando? Isso é estrutural? É isso que não tem muito consenso no mercado. É estrutural? Já era. Celulose já era. Agora a concorrência advinda da China destruiu esse setor? Você pode partir do pressuposto de que isso é verdadeiro. E aí você deveria evitar esse setor por completo. Ou você entender que na verdade é algo que tende a se normalizar, lei da oferta e da demanda, e que em dado momento a escassez de oferta vai acabar acontecendo e aí empresas preparadas para suprir essa demanda vão acabar se beneficiando. Você tem dois caminhos possíveis. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Eu sei que Klabin é muito controversa, especialmente por conta nesses últimos anos não ter entregue um bom retorno, pegando os últimos 10 anos apenas 125% de retorno, abaixo do CDI. Mas será que para quem segue a filosofia do contrário investe, não pode ser uma oportunidade de alocação controlada, de novo por conta da incerteza temporal? Esse é o tipo de ponderação que você precisa fazer. Para além disso, a gente está falando de uma empresa que se beneficia de um dólar mais caro. A gente segue aí com o risco fiscal se intensificando. Será que uma empresa que se beneficia de um dólar mais forte, e isso pode acontecer com o Brasil se simplesmente a desconfiança do mercado se intensificar? E aí? Tudo isso é importante para a gente equilibrar um portfólio de investimento. E se esse vídeo de alguma forma te ajudou, você me ajuda só clicando aqui embaixo no botão de gostei. Eu te vejo no próximo vídeo.